As imagens que vemos e as histórias que ouvimos por meio dos filmes e séries de TV possuem o poder de moldar nossos corações, nossas mentes e, de fato, nossas próprias almas. Filmes e séries de TV são, de fato, meios poderosos, exercendo uma influência sobre a cultura e a sociedade sem paralelo na história humana. Eles podem elevar, entreter, educar e inspirar. No entanto, também possuem o potencial de enganar, degradar e dessensibilizar-nos aos valores que sustentamos nas Sagradas Escrituras. No meio dos vários gêneros de filmes e séries de TV, o gênero de filmes e séries de terror se destaca, não apenas em sua popularidade entre o público mundial, mas também em sua lucratividade para aqueles que produzem tais obras. Considere o exemplo de Atividade Paranormal, um filme produzido com um orçamento modesto de aproximadamente $100 mil, mas que arrecadou mais de 193 milhões nas bilheterias mundialmente. Essa cifra impressionante é frequentemente citada como um testemunho do massivo retorno sobre o investimento do filme, destacando o imenso atrativo dos filmes de terror para as massas. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado. Fixar nossos olhos não nas coisas deste mundo, mas nas coisas do alto. Muitos dos filmes produzidos hoje, incluindo aqueles fora do gênero de terror tradicionalmente assustador, estão em franca oposição aos valores cristãos, ou pelo menos divergem do padrão divino de santidade de Deus. É uma verdade triste que, em sua busca para entreter, muitos filmes recorrem a temas e narrativas que colidem com os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador, temas que glorificam o pecado, promovem o medo e muitas vezes mergulham no ocultismo ou no macabro. A questão então surge: qual é o atrativo dos filmes de terror e filmes que lidam com o ocultismo? Para muitos, especialmente os jovens e impressionáveis, esses filmes satisfazem o desejo de experimentar o medo em um ambiente controlado. É uma maneira de se sentir vivo, de testar os próprios limites na segurança de um cinema ou por trás da luz de uma tela de televisão. No entanto, esse valor de entretenimento vem com um custo. Ele entorpece nossa sensibilidade ao sofrimento, ao mal e à guerra espiritual que ocorre invisível ao nosso redor. Tomemos, por exemplo, a feitiçaria. A feitiçaria na Bíblia é algo expressamente proibido. A Bíblia aborda extensivamente o tópico da feitiçaria, agrupando-a com práticas similares como adivinhação e necromancia, como imitações enganosas da verdadeira espiritualidade. Tais atividades são firmemente denunciadas em toda a Escritura, destacando uma postura clara contra todas as manifestações de feitiçaria. Essas práticas, imersas na busca por conhecimento e poder por meios sobrenaturais, fora da provisão de Deus, são vistas como caminhos que levam os indivíduos para longe da dependência e fé no Todo-Poderoso. Escrituras como Deuteronômio 18, versos 10 ao 12, fornecem orientação clara sobre essa questão, afirmando: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem use de adivinhação, um agoureiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou um médium, ou um necromante, ou quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Este trecho não apenas enumera as várias práticas consideradas abomináveis, mas também sublinha a severidade com que Deus vê a virada para essas artes das trevas. É uma mudança de confiança da sabedoria e do tempo de Deus para a manipulação de forças que buscam minar sua ordem divina e vontade. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versos 19 ao 21, inclui feitiçaria, ou magia, como às vezes é traduzido, na lista das obras da carne que são incompatíveis com o reino de Deus.
Essa inclusão enfatiza ainda mais que se envolver em tais práticas não apenas estranha os indivíduos de Deus, mas também os enreda em comportamentos que são diametralmente opostos aos frutos do Espírito. O contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, delineado nos versículos subsequentes, destaca o vasto abismo entre os dois caminhos, instando os crentes a viver pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Estamos vivendo em uma era que está se tornando cada vez mais dessensibilizada ao pecado, uma era onde as pessoas estão ficando cada vez mais dessensibilizadas a coisas que Deus categoricamente nos proibiu de participar. É por isso que vivemos em uma era que encoraja e endossa a feitiçaria, um mundo onde estamos dessensibilizados a coisas que o próprio Deus nos proíbe de nos envolvermos. Agora pense, se você fosse Lúcifer, com a quantidade de séries de TV, filmes e streaming que as pessoas fazem, você não usaria esses meios para promover sua própria agenda? Os brasileiros passam, em média, 5 horas e meia na frente da televisão, ou seja, cerca de 1/3 do tempo que passam acordados ao longo de um dia. Isso é uma triste realidade. Mateus 12, versos 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra-a vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele, e entram e habitam ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Este trecho nos ensina várias coisas sobre demônios. Primeiro, vemos que demônios desejam um hospedeiro humano e procuram um lugar entre os vazios, vendo isso como um convite. Quando uma pessoa está espiritualmente vazia e desocupada, ela se torna vulnerável à possessão demoníaca. No entanto, gostaria de pausar aqui para mostrar o caráter e a natureza audaciosa dos espíritos imundos. O espírito imundo afirma: voltarei para minha casa de onde saí. O espírito imundo está se referindo ao corpo humano como sua casa. Embora ele não o tenha criado, ele se refere ao corpo humano como sua casa. Embora ele não o tenha comprado e não tenha nenhuma reivindicação sobre o corpo humano, ele o refere como sua casa. Isso aí é a natureza dos espíritos malignos e, em uma análise mais profunda, é a natureza de Lúcifer, o caído. Lembre-se, Lúcifer queria a adoração e adoração de Deus, o que ele não merecia e não tinha direito algum. Voltarei para minha casa de onde saí. Essa afirmação é o cúmulo da audácia. Segundo, vemos que demônios não desistem facilmente. Quando são expulsos de uma pessoa, eles não simplesmente desaparecem. Em vez disso, buscam retornar ao seu hospedeiro anterior. Eles consideram a casa vazia um convite para retornar. Até certo ponto, isso nos revela que os espíritos imundos observam e vigiam. Eles observam e vigiam. Terceiro, vemos que demônios não estão satisfeitos com apenas um hospedeiro. Quando o espírito imundo retorna, ele encontra o homem desocupado, varrido e arrumado. O homem está espiritualmente vazio e desocupado. Jesus diz que a casa está varrida e arrumada para indicar que o homem está pronto para ser reocupado. Sua casa está pronta para ser habitada novamente. Mas o espírito imundo não se muda imediatamente, como poderíamos esperar que fizesse. Isso deve nos revelar o quão calculistas são os espíritos imundos. Eles são seres que pensam, ponderam e calculam. Em vez de entrar imediatamente, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele, e eles entram e habitam lá. Em vez de se mudar imediatamente, ele encontra outros amigos demônios, mais perversos do que ele, e então todos possuem o homem juntos. Disto, podemos ver a natureza coesa do reino do mal. Eles trabalham juntos, são uma equipe unificada, capazes de trabalhar juntos e coabitar. Além disso, também vemos que esse espírito maligno busca espíritos mais perversos do que ele mesmo.
nem todos os demônios são iguais. Este trecho da Escritura sugere, de certa forma, que há níveis de maldade entre os demônios. Alguns demônios são mais perversos do que outros. Também vemos na Bíblia que os espíritos podem afetar nosso mundo. Tanto anjos quanto demônios têm o poder de causar o sobrenatural. Vemos no livro do Apocalipse, onde anjos causam uma grande quantidade de ocorrências aqui na Terra. Anjos e demônios podem afetar diretamente este mundo. Veja o que o diabo fez com a vida de Jó. Eu me lembro de um pastor pregando sobre este assunto há um tempo. Ele falou sobre sua experiência com um filme de terror de grande sucesso que saiu nos anos 70. Se eu fosse nomear o filme, sem dúvida você teria ouvido falar dele. Ele falou de como advertiu sua congregação especificamente para não assisti-lo. Mas, infelizmente, nem todos ouviram. Uma jovem de sua congregação foi assistir. Ela era uma jovem impressionante. Ela foi a esse filme e, enquanto estava assistindo aquele filme, algo entrou nela. Ela foi para casa e disse à sua mãe: "Não me sinto mais a mesma." Ela afirmou que, quando estava assistindo aquele filme, algo entrou nela. Seus pais não deram importância e disseram para ela não se preocupar com isso. E naquela noite, a família experimentou comportamentos paranormais estranhos em sua casa. Eles vivenciaram coisas em sua casa que nunca tinham vivenciado antes. No meio da noite, o que quer que tenha entrado nela começou a se manifestar. Recentemente também, as pessoas tiveram reações bastante incomuns nos cinemas mundiais. Pessoas passando mal e muitas pessoas tremendo. Mas o que realmente me surpreende é que as pessoas desmaiam. Quer dizer, nunca na minha vida soube de um filme onde as pessoas desmaiariam. Esse foi o cenário após o filme. Com uma pesquisa rápida, você consegue ver todos os relatos do filme que estou falando. Continuemos. Se eu fosse Lúcifer, a estratégia seria clara: infiltrar-se nesses poderosos meios de comunicação para semear dúvidas, normalizar o pecado e erodir gradualmente o tecido da crença espiritual e da clareza moral. Considere as maneiras sutis pelas quais a mídia pode influenciar, glamorizando estilos de vida e escolhas que contrariam os ensinamentos bíblicos, trivializando o pecado até que se torne uma fonte de entretenimento em vez de uma causa para o arrependimento, e promovendo narrativas que desafiam a soberania de Deus, encorajando a dependência do próprio eu ou do tangível e temporal, em vez do eterno e divino. A capacidade da mídia de dessensibilizar o público para o pecado, como destacado anteriormente, serve a essa agenda ao fazer com que o proibido pareça familiar e, portanto, menos proibido. Ao incorporar temas que contradizem os mandamentos de Deus no entretenimento, uma figura como Lúcifer estaria jogando um jogo longo, visando não a conversão imediata para o mal, mas uma mudança gradual nas normas e valores da sociedade ao longo do tempo. O que uma vez foi considerado tabu ou moralmente repreensível torna-se aceito, até celebrado, sob o pretexto de progresso, liberdade de expressão ou exploração artística. Além disso, a onipresença da mídia hoje, com sua capacidade de alcançar todas as casas e influenciar todas as faixas etárias, apresenta uma oportunidade sem paralelo para lançar uma ampla rede sobre a sociedade. As narrativas tecidas em inúmeros programas, filmes e serviços de streaming criam um tecido de influência que pode mudar sutilmente o terreno moral e espiritual sob os pés de uma população inteira. Neste cenário hipotético, onde eu incorporo a mentalidade de Lúcifer, explorar o poder narrativo da mídia também envolveria minar as fontes de força espiritual e comunidade, promovendo individualismo e ceticismo em relação à religião organizada e autoridade espiritual. Essas narrativas enfraqueceriam os laços que unem as comunidades de fé, isolando indivíduos e tornando-os mais suscetíveis à decepção. Além disso, a estratégia não se limitaria a conteúdo abertamente antirreligioso. Também envolveria a promoção da apatia, materialismo e uma preocupação com o próprio eu.
Ao preencher a vida dos indivíduos com distrações, ansiedades e necessidades superficiais, as perguntas mais profundas sobre propósito, moralidade e eternidade são relegadas às margens da consciência, deixando menos espaço para a reflexão espiritual e o crescimento. Não nos esqueçamos das palavras do apóstolo Paulo, que em sua carta aos Filipenses nos exorta a focar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável e digno de louvor. Em um mundo cativado pelas luzes cintilantes do cinema, sejamos faróis de luz que brilham a verdade, o amor e a paz de Jesus Cristo. Escolhamos sabiamente as histórias que permitimos entrar em nossos corações, pois elas têm o poder de moldar nosso caráter, influenciar nossas crenças e, em última análise, determinar nosso destino. Embora os filmes permaneçam um meio poderoso, com um impacto profundo na cultura, sejamos guiados por nossa fé e nosso compromisso com o padrão divino de santidade de Deus. Busquemos filmes que elevem e inspirem, que nos desafiem a crescer em amor e compreensão e que reforcem os valores que prezamos como seguidores de Cristo. Ao fazer isso, não apenas protegemos nossos próprios corações e mentes, mas também damos testemunho do poder transformador do amor de Deus em um mundo que desesperadamente precisa de sua graça. Ao refletirmos sobre as traduções apresentadas e as profundas questões que elas abordam, somos convidados a uma introspecção significativa sobre a natureza do bem e do mal, a influência da mídia em nossas vidas e a importância de manter firmes nossos valores espirituais e morais em um mundo em constante mudança. A mídia, em suas diversas formas, é uma faca de dois gumes. Tem o potencial de inspirar e educar, mas também o poder de dessensibilizar e desviar. A forma como escolhemos consumir conteúdo pode afetar profundamente nossa percepção de mundo, nossas crenças e nossas almas. As histórias que nos permitem ser contadas, os filmes que assistimos e as músicas que ouvimos podem ser reflexos de nossos valores mais profundos ou, pelo contrário, podem nos levar a questionar esses mesmos valores. A estratégia de Lúcifer de infiltrar e utilizar a mídia para semear dúvidas e normalizar o pecado, nos lembra da constante batalha entre a luz e as trevas que ocorre não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós mesmos. A luta pelo coração da humanidade é travada em cada escolha que fazemos, em cada conteúdo que consumimos e em cada valor que decidimos defender. No entanto, a esperança ressoa através das palavras do apóstolo Paulo, nos lembrando de focar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável e digno de louvor. Essa orientação serve como um farol em meio à tempestade, uma bússola que nos guia de volta ao caminho da retidão. Somos chamados a ser faróis de luz em um mundo ofuscado pelas sombras, escolhendo conteúdos que enriquecem nossa alma e promovem a bondade, a verdade e a beleza. Este é o desafio que enfrentamos: discernir e escolher o que alimenta nossa alma e nos aproxima de Deus, em vez de nos desviar. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer o impacto que cada escolha tem não apenas em nossas vidas. Portanto, que esta reflexão sirva como um convite à vigilância e ao compromisso inabalável com nossos princípios e fé. Que possamos navegar pelo vasto oceano da mídia com discernimento e graça, escolhendo caminhos que nos levem a crescer em amor, compreensão e, sobretudo, em proximidade com Deus. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.